Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós temos meditado sobre o que Jesus fala a respeito da lei e os seus discípulos. E eu gostaria de meditar hoje a partir Jesus nos fala sobre 5 exemplos de como ele olhava para a lei em relação aos seus discípulos. E hoje eu gostaria de começar a tratar do primeiro. Mateus capítulo 5, verso 21 em diante diz assim, vamos ler do verso 21 ao 26. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Oramos. Mais uma vez, Senhor, queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade em que estamos reunidos em torno do teu nome e da tua palavra, para pedir que o Senhor seja em tudo honrado e engrandecido nas nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que o teu Espírito possa abrir o nosso entendimento espiritual para compreendermos aquilo que tu tens para a vida de cada um de nós. Ajuda-nos, orienta-nos e que a compreensão assim não seja para ficar somente algo em nós para conhecimento, mas que sejamos também, ou que estejamos sempre também prontos para praticarmos a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podem tomar os seus assentos? Muito bem. Nós temos meditado nesse texto do Evangelho de Mateus sobre o ensino de Jesus para os seus discípulos. Eu gosto sempre de chamar a atenção disso para nós. Jesus está ensinando aos seus discípulos. Discípulo significa aquele que está pronto para receber o ensino do seu mestre. Discípulo é alguém que quer genuinamente aprender para viver aquilo que o seu mestre lhe ensina. E quando Jesus nos fala a respeito de qual o relacionamento que deve existir entre nós, seus discípulos, hoje nos chamamos de cristãos, e a lei, né? E o que nós já meditamos nas semanas anteriores, quando falamos sobre o relacionamento de Jesus e a lei, nós vimos bem claramente que Jesus fala que ele veio para destruir a lei. Foi isso que Jesus falou? Não, eu não vim para revogar. Eu vim para cumprir. Então nós vemos que o relacionamento de Jesus com a lei não era de antagonismo, não era um relacionamento de oposição, mas um relacionamento de encontrar o pleno cumprimento desta palavra, dessa lei. Porque devemos nos lembrar rapidamente, mais uma vez, que lei aqui não significa uma imposição, mas lei aqui significa o quê? A instrução de Deus para o seu povo. É isso que significa lei. Muitas vezes, nesse contexto, nós temos um sentimento, um pensamento antagônico com relação à palavra lei. Como que lei é algo ruim, como que lei é algo pesado, como que lei é uma imposição sobre nós. Não, nesse contexto a lei significa não ordenanças impostas, mas a instrução de Deus para o seu povo. É verdade, como nós meditamos, eu estou só chamando a atenção disso aqui para a gente entrar no nosso texto de hoje. É verdade que muitas vezes as pessoas pegam a instrução de Deus, e aqui nesse contexto chamada de a lei, e começa a transformar a instrução de Deus e colocar sobre a instrução de Deus uma série de outras coisas
que eles adicionam à instrução de Deus, à palavra de Deus, e começam a chamar isso também de palavra de Deus, de lei, como se fosse de Deus. Quando na realidade são imposições, agora sim, humanas sobre as pessoas. Jesus não tinha compromisso com isso, mas Jesus tinha compromisso com a instrução de Deus para o seu povo. Portanto, nesse texto, quando você lê a palavra lei, entenda instrução de Deus. Diga para quem está do seu lado, lei significa instrução de Deus. A instrução de Deus, ok? Então, nesse sentido. E aí Jesus, então, quando ele pega a lei, a instrução de Deus, ele usa 5 exemplos no texto de Mateus. Hoje nós vamos falar um pouco só do primeiro. Ele pega 5 casos de relação, que estão extraídos da lei, da instrução de Deus para o seu povo, e vai dizer como é que as pessoas antes entendiam até os seus dias, e como ele explica como isso deve ser a partir dele, Jesus. Prestaram atenção no que eu disse? Como as pessoas entendiam a instrução de Deus antes, e como Jesus ensina que os seus discípulos devem entender esta instrução de Deus. E aqui no sentido que Jesus, o primeiro, diz que são 5, o primeiro que nós vamos analisar rapidamente hoje é sobre não matar. E aquilo que até nós já, quando eu fiz uma mensagem, algumas semanas atrás, sobre essa questão de Jesus e a lei, fiz uma pergunta muito clara para todos nós. Quando nós pensamos, tirarmos da mente mesmo a ideia de que lei é algo pesado, contrário ou negativo ou imposição. Qualquer uma das 5 coisas, dos 5 exemplos que Jesus nos cita aqui, se eu perguntasse quem concorda com eles, todos nós concordaríamos com eles. O primeiro exemplo é sobre não matarás. É a palavra de Jesus. Jesus disse assim, ouvistes o que foi dito, não matarás. Tem alguém aqui que não concorda com não matarás? Quantos concordam que não devemos matar? Quantos concordam? Então todos nós concordamos com o que os antigos diziam, com o que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus vai lá no que nós chamamos de os 10 mandamentos. Dentre os 10 mandamentos, ele extrai esse especificamente. Não matarás. Ouviste o que foi dito, não matarás. E todos nós concordamos. Só que o que Jesus vai fazer agora é que é uma nova e surpreendente interpretação. Porque o que nós já entendíamos dessa lei, que Jesus repete e que todos nós concordamos é, não matarás. Se alguém matar, será levado ao julgamento, será levado ao juízo. Quantos concordam também que quem mata deve ser levado a um julgamento? Nós concordamos. É verdade que nós podemos... Aqui Jesus está com certeza falando daquele matar levado especificamente com um objetivo de levar o mal contra a vida da outra pessoa, né? Porque hoje em dia até um bom advogado pode fazer com que alguém matou se tornar uma boa pessoa e sair do tribunal aplaudido ainda. Mas, na essência do matar, a essência do matar é mal. E não matarás. E quem matar será levado a julgamento. Ponto. Concordamos? Alguém diria, tá bom, Jesus, próximo ensino. Jesus, não, agora é que eu vou ensinar. Porque todos nós concordamos com isso. Mas eu, porém, vos digo. É assim? Eu, porém, vos digo. É a versão que eu tenho. Eu até na mensagem anterior expliquei que essa palavrinha, porém, ela não que está traduzido errado, mas essa palavrinha grega também pode ser traduzida mas, ao invés de ou também e pode parecer que é insignificante, mas não é. E eu vou dizer por quê. Normalmente quando nós usamos porém, dá uma ideia de contradição. Quando eu digo mas, dá uma ideia de pode ser, mas quando eu digo dá uma ideia de continuidade. É ou não é verdade?
Se eu digo porém, eu estou contradizendo. Você disse isso, porém eu não. Não é verdade? O porém tem essa ideia da oposição. O mas tem a ideia de, mas eu tenho algumas reservas. Concordo, mas não concordo 100%. Quando eu digo dá uma ideia de continuidade. E é exatamente nesse sentido que eu olho para essa passagem. Eu não vejo Jesus se opondo ao ensino de Deus, à instrução de Deus. Eu não vejo Jesus se levantando ao que foi dito anteriormente. Muito pelo contrário, Jesus está indo para o âmago, para a essência daquele ensino. E Jesus quer que os seus discípulos vão além daquilo que somente a aparência poderia demonstrar e entender a essência, a raiz daquele problema. Jesus está indo de encontro quando ele diz, na versão que eu tenho é o porém, mas que eu também entendo que pode ser traduzido por e eu vos digo a quem? Aos seus discípulos. Ele não está falando para a sociedade em geral. Jesus está falando para os seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, Jesus então está falando para nós também hoje. Todos nós concordamos e a sociedade concorda. Se alguém matar, seja levado para julgamento. E se for culpado, que seja condenado. É ou não é verdade? Nisso nós e a sociedade concordamos. Não existe desacordo aqui na essência, no entendimento dessa lei. Agora, o que diferencia a lei de modo geral, do âmago dela, da essência dela, é onde Jesus quer chegar, é que diferencia o seu discípulo. Por isso Jesus falou, se a vossa justiça, vós, meus discípulos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não, quer dizer, não vai poder estar debaixo do governo, da autoridade de Deus. E aí Jesus vem e começa falando, a primeira delas é essa. Vocês já ouviram isso. Não matarás, eu porém vos digo. Eu não matarás e qualquer que matar será réu de juízo. Eu vos digo que qualquer que se encolerizar, se irar contra seu irmão, será réu de juízo. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, se nós estamos lendo, prestando atenção, inicialmente tem que causar um grande impacto. Não importa quantas vezes nós já lemos isso, não importa quantas vezes nós já falamos, ouvimos, escrevemos essas palavras. Mas todas as vezes que essas palavras são lidas prestando atenção, elas têm que causar um impacto. Porque Jesus disse assim, nós e a sociedade e os antigos e todos concordamos em um ponto. Matou, seja levado para julgamento. Mas o meu ensino agora para vocês, em continuidade a esse mesmo ensino sobre matar, porque Jesus está agora equiparando o encolerizar-se contra seu irmão com o crime de matar. Só que Jesus está tratando do problema no seu estado incipiente, no seu momento inicial. Porque normalmente alguém mata outra pessoa em algumas situações. Por isso é que às vezes é onde os advogados tentam entrar e agir, né? Tentar mostrar. Foi um ato de autodefesa. Ele estava se defendendo. Ou aí começa a entrar várias situações. Inclusive, no Brasil, por exemplo, até meados da década de 70, 80, se um marido matasse a esposa, porque ele a pegou traindo-o, ele não era preso. Estava lavando a sua honra. Se a mulher fizesse o contrário, ela ia para a cadeia.
Veja como é que às vezes a sociedade é, mas condena-se porque matou. E é verdade, nós concordamos e mais uma vez enfatizamos o quanto isso realmente é sério e o quanto nós temos que ter critério com relação a essas coisas. Mas quando Jesus fala, mas agora aqui eu vos digo que qualquer ato de violência deve ser punido, sim, mas o ato de violência deve ser já punido no seu estado inicial. Quando a ira começa a se colocar no coração. O que Jesus quer dizer é o seguinte: para alguém matar, muitas vezes ele já está em primeiro lugar o quê? Com raiva no coração, com ira no coração. E a ira vai se transformar em um ato tão terrível quanto o de matar. O que Jesus está querendo dizer é que nós temos que, para evitar o juízo, nós já temos que evitar a ira dentro do coração. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Talvez é bem provável que o texto de Mateus, Jesus estivesse lembrando até desse exemplo mesmo. Lembra-se do caso de Caim e Abel? Eles eram 2 irmãos. Jesus está falando do caso entre irmãos, não é? Entre seus discípulos. Ok? Lembra-se do caso de Caim? Abra lá comigo. Ao invés de eu só citar, eu quero que você leia essa passagem comigo, para você prestar atenção nas palavras como elas estão escritas. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Verso 6. Ao invés de ler a história toda, eu vou começar já a ler a partir daqui do verso 6. Mas só explicando rapidamente. O que é que acontece? Abel trouxe uma oferta ao Senhor e Deus aceitou a oferta de Abel. Caim trouxe uma oferta para o Senhor, Deus não aceitou a oferta de Caim. Bom, eu não quero entrar no mérito da questão do porquê aceitou de um, não aceitou do outro. Mas, porque Deus não aceitou a de Caim, o que é que acontece? Verso 6. Aliás, vamos ler o verso 5 só. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Agora preste atenção numa coisa. Por que eu estou lendo o caso de Caim e Abel para a gente entender o que Jesus está falando em Mateus? Quando Caim ficou irado porque Deus não aceitou a sua oferta, contra quem Caim ficou irado? Contra Deus ou contra Abel? Ou contra Abel e Deus? Talvez tenha até uma terceira possibilidade aí. Contra quem Caim ficou irado? Porque no momento que Deus não recebeu a oferta de Caim, Deus olhou e viu: Caim, eu estou vendo na sua cara que a coisa não ficou boa, você está nervoso. E você sabe uma coisa que é interessante? Você tem um sentimento que a maioria das pessoas não consegue esconder, é o da raiva. É ou não é verdade? Você olha para a cara de uma pessoa que está com raiva, até o rosto dela está mudado. Não consegue esconder. Caim entregou a oferta, Deus não aceitou. E aqui o texto é interessante, numa tradução bem literal do texto hebraico. Por que descaiu o teu semblante? É o que está no verso 6, né? Porque ele diz: descaiu-lhe o semblante. Porque o que é descaiu-lhe o semblante? Olha só. Caim foi lá, achando que estava fazendo a coisa mais certa do mundo, entregou, não foi aceita a oferta. Porque quando você está fazendo algo que você acha que é bom, como é que é o seu rosto? Não aceitou o que você fez. Descaiu-lhe o semblante. Verso 6. Agora que eu quero chamar a atenção. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus já percebeu naquela ira de Caim qual era a intenção do seu coração. Vou me vingar de Abel. Deus disse para Caim: olha, o seu rosto está caído, você está nervoso, você está irado.
cumpre a você dominar esta ira. Não deixe que ela domine você. Porque se a ira te dominar, aí você não terá mais controle sobre nada. É interessante que um filósofo romano chamado Sêneca, é uma das definições que eu acho mais interessantes sobre ira. Ele fala, breve momento de insanidade. Breve momento de insanidade. O que ele quer dizer? Quando a pessoa está irada, ela é como uma pessoa louca. Ela não pensa. Quando pensa, pensa baseado no domínio da ira que está em seu coração, e aí ela só pensa no mal que pode ser feito. Deixa eu ir mais adiante um pouco para a gente entender. Deus disse para Caim, você tem que dominar esse sentimento da ira e não permitir que o sentimento da ira domine você. Quem domina quem? A ira te domina ou você domina a sua ira? Porque deixa eu dizer uma coisa, é impossível ninguém aqui dizer assim, eu nunca fiquei irado com ninguém. Não me minta. Porque eu não vou mentir para vocês. Eu já fiquei irado com muita gente. E às vezes até gente boa que eu não deveria ter ficado irado. Mas cumpre a cada um de nós como Deus disse para Caim. Quem vai dominar quem? A ira te domina? Ou você domina a ira? Porque se você não dominar a sua ira, ela te dominará. E o pecado está batendo aí na porta. E você eventualmente irá consumá-lo. Por isso que é interessante, voltando agora para o que Jesus nos fala. A lei era muito clara. Se alguém matar, será levado para o julgamento. Só que Jesus disse, só que para alguém matar, primeiro ele começou com a ira no coração. Então eu quero resolver esse problema, é agora, é antes de que aconteça. Porque depois que o mal for feito, há males que não podem ser reparados. Por nós. Estou falando de nós, seres humanos. Há certas coisas que depois de feitas, não tem como mais ser reparado. Por que alguns relacionamentos se quebram e não se consertam mais? Porque às vezes foram coisas tão terrivelmente mal feitas que não tem espaço para reparação se não for em Deus. Concordam ou não comigo? Por isso Jesus está tratando do problema na sua incipiência, no seu estado inicial. Porque Jesus disse, se alguém matar vai ser julgado, nós concordamos, mas eu já digo que se você ficar com ira no seu coração contra seu irmão, você já deve ser levado para julgamento. Alguém pensaria assim, mas Jesus está muito severo. De um certo modo, sim, mas deixa eu te dizer uma coisa para confortar e consolar já o seu coração, não para te dar razão para ficar irado. E eu vou explicar esse tipo de ira aqui que é muito interessante. Quando alguém mata outra pessoa, quem é que julga e condena aquela pessoa? Me ajuda aí. Quando alguém vai e mata, matou. Polícia prendeu. Vai para julgamento. Quem é que julga e condena a pessoa? O júri. O júri julga. E o juiz baixa a sentença. É a sociedade. Mas para a sociedade poder condenar, tem que ter tido o assassinato. Tem que ter tido a morte. Enquanto aquela pessoa ficar ali 10 anos assim, que ódio que eu tenho desse vizinho, um dia eu mato ele. Ele pode ficar 10 anos desse jeito. E ele não vai passar um dia na cadeia dos homens. Mas ele já está preso em seu próprio estado de ira. Mas Jesus diz, se alguém mata, quem o julga e o condena é a lei, a sociedade civil,
Na nossa sociedade moderna, temos os jurados, temos os advogados e, por fim, tem a sentença do juiz. Mas quando a ira está no coração, quem é que nos julga? Duas pessoas nos julgam quando está no coração. A primeira somos nós, porque nós sabemos o que aquele sentimento significa. Ninguém diga que não sabe que planejar e maquinar o mal contra outra pessoa não é mal. Ela sabe que é mal. Ninguém diga, não, eu até achava que era bom. Essa desculpa não cola. E tem uma segunda, só que essa que muitas vezes nos julga, que somos nós mesmos, nós temos dois tipos de atitude quando nos julgamos. O primeiro é de tentar dizer assim, mas eu tenho razão de estar com raiva dessa pessoa, você não sabe o que ela fez para mim. E alimenta a ira no coração. É ou não é verdade? Nós somos complacentes conosco mesmos. Caim poderia muito bem talvez ter dito, nós não temos o diálogo de Caim com Deus, mas eu imagino algo mais ou menos assim. O seu preferidinho o senhor aceitou. Eu não. Eu tenho razão de ficar com raiva de Abel, é lógico que eu tenho. E aí poderia esboçar uma série de razões. Talvez quando nós temos uma situação com uma pessoa ou com outra, alguém pode dizer assim, pastor, o senhor fala assim porque não foi com você, porque se fosse eu queria ver. Eu tenho razão de estar com raiva dessa pessoa assim. Ela me enganou, ela me passou para trás, ela me mentiu, ela isso, ela aquilo, ela fez um tanto de coisa. Eu tenho razão de estar com raiva, eu tenho direito. Esse é o primeiro juízo que a gente faz. Sabe que o sentimento é ruim, mas se auto-absolve. Eu tenho direitos de estar com raiva. Mas talvez nós fazemos uma segunda forma de juízo. Eu estou com raiva dessa pessoa, eu sei que eu não deveria estar com raiva, e aí a pessoa se autocomisera, é porque eu não presto mesmo. É porque eu sou o pior de todas as pessoas mesmo. Eu não tenho jeito mesmo. Aquele irmão nem é tão bom, mas eu sou pior do que ele mesmo. E aí começa. Se autocondenar. Tem a autoabsolvição ou a autocondenação. Portanto, nós não somos os melhores para julgarmos as nossas causas. É verdade que o apóstolo Paulo recomenda que nós devemos nos julgar a nós mesmos para não sermos julgados juntamente com o mundo. Mas o nosso juízo tem que passar na mão de quem verdadeiramente pode julgar. E esse chama-se Deus. Porque se o teu coração te condena, maior é Deus. Não para condenar, mas para encontrar o justo e verdadeiro juízo, como Deus fez para Caim. Eu te dou o que está colocado no teu coração. Eu posso ver o que está no coração porque você já está mostrando na sua face. Mas eu posso te dar a resposta. Domine essa ira. Não permita que ela domine o seu coração. Domine você isso. E você não será condenado. Interessantemente, alguém poderia dizer, pastor, agora eu fiquei meio preocupado com uma coisa. Mas e naquela hora que alguém faz algo para mim que eu fico nervoso, fico com raiva, me dá aquela coisa assim, sabe, aquela que até dá uns calafrios assim que... Já viu gato quando está... Mas tem hora que eu me sinto um gato. Arrepia tudo aqui, ó. O cabelinho aqui sobe de raiva. Eu não aguento aquilo, pastor. Quando dá aquele momento assim. É interessante, a língua grega, ela tem, como todo idioma, né? Mas a língua grega em particular, porque o texto de Mateus foi escrito em grego, a língua grega tem duas palavras que normalmente são traduzidas por ira nas nossas Bíblias. Uma é a palavra timos. Timos, em grego, é uma palavra interessante porque ela significa assim, é aquela coisa igual a pessoa está aqui indo, daqui a pouco acontece uma coisa, ela dá aquela raiva, o vulcão entrou em erupção, mas daqui a pouco, quando a lava abaixa, arrefece.
Passou. Não, agora eu estou tranquilo. Você quer esganar aquele? Não, que isso, pastor, foi só um momento lá, já passou, já está perdoado, está aqui. Dá um beijinho no irmão, dá um beijinho no irmão. Tá tudo bem, pastor, foi só na hora. Foi só na hora. Fiquei irritado, fiquei sim, mas já passou, já estamos bem, já até vou almoçar na casa dele de novo. Foi na hora. Agora tem uma outra palavra grega, que é a palavra orge. Orge, em grego, ela significa ira, mas é ira, raiva, que se transforma em ódio e que fica no coração por tempos. Alguém faz alguma coisa com você que você não gosta, talvez naquela hora você ficou, pá, deu aquela coisa. Mas depois você, deixa para lá, está perdoado, não vou levar isso em consideração, não gostei, mas passou. Mas tem gente que é um vulcão em constante erupção. E ele deixa aquilo guardado no coração. E aí a pessoa fez algo que ela não gostou. Aí ela, estou com raiva. Muita raiva. Passa um dia. A pessoa diz bom dia. Porque ela já estava com raiva daquela pessoa. Falou bom dia só para me provocar. E às vezes a pessoa que disse bom dia já não estava nem mais lembrando de nada, foi uma coisa que passou, mas hoje já está com raiva, está no coração, diz bom dia, falou para me provocar. Aí no outro dia seguinte ela não viu a pessoa e passou, está vendo? Nem fala comigo. A ira está no coração. Se a pessoa fala, está com raiva. Se ela não fala, está com raiva. Se ela faz, raiva. Não tem jeito mesmo não. Por isso Jesus diz que tem que ser levado para o juízo logo. A palavra que o Evangelho de Mateus usou para descrever não foi a palavra timos, que é aquela raiva que vem, mas passa. É aquela raiva que vem, mas fica. É a mesma que esteve em Caim, que veio, e Deus disse, o teu semblante está descaído, Caim. Levanta esse rosto, Caim. Domina a ira, Caim. E Caim resolveu ficar com o semblante caído e com a ira no coração. E eventualmente o que aconteceu na história de Caim e Abel, que nós conhecemos tão bem? Caim foi lá e matou Abel. Ira que não é dominada, desemboca em morte. Alguém diria assim, pastor, mas vamos com calma, porque eu estou até com raiva daquele irmão, não aguento nem ver a cara dele. Mas eu não quero matar ele, não. Eu só quero que ele fique no cantinho dele ou no meu. Porque também, se ele ficar muito perto, eu quero esganar, mas matar não. Deixa eu te dizer uma coisa, você já o matou. Você já o matou. Porque se você não tem relacionamento com o seu irmão, se você não tem relacionamento com a sua irmã, você já o matou espiritualmente. Está morto. E o pior, você está se suicidando depois de matar. Porque quem mantém ira no coração, além de matar o outro, se mata também. Dá para entender porque parece que Jesus é severo, mas na realidade ele não está sendo severo, ele está dizendo os riscos, das consequências de guardar a ira no coração. A sociedade diz, se matar, põe na cadeia. Jesus disse, se você ficar irado e guardar a ira no seu coração contra seu irmão, você já corre o risco de estar realmente condenado para uma cadeia eterna, porque não vai sair de lá enquanto não pagares o último centavo. Mas depois de um mal cometido, como pagar? Como repor? Como restituir o irrestituível? Cuidado, meu irmão.
Cuidado, minha irmã. Cuidado nós. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, de mantermos em nosso coração raiva contra alguém, por qualquer coisa que seja. Porque deixa eu te dizer uma coisa, por maior que você pense que seja o mal que alguém fez contra você, eu quero te dizer uma coisa e dizer para todos nós, comparados diante de Deus, nós fizemos muito pior. E Deus nos perdoa. A essência desse ensino de Jesus não é sobre a condenação, é sobre o perdão. Porque nesse evangelho, eu já estou encerrando a palavra de hoje, eu não terminei de falar sobre esse primeiro ponto. Vocês sabem que eu sou paciente. Espero que você não fique com raiva e irado. E se ficar, vem semana que vem para corrigir de novo. Na semana que vem nós vamos continuar mais um pouco dentro desse tema, porque tem mais coisas. Jesus falou, se você está irado com alguém, ele não disse que é porque você acabou de matar, esganar a pessoa, não. Você só está com o pensamento ainda de esganá-la. Não é porque ele disse que você matou ninguém, não. Você só está talvez já, infelizmente, espiritualmente já tenha até matado mesmo. Mas Jesus disse, mas se você está com esse sentimento no seu coração e está levando uma oferta para colocar sobre o altar, aqui até uma coisa séria, mas usando uma ilustração talvez mais jocosa. Já viu quando chega com a panela na mesa, aquele prato bonito, aquela comida gostosa, você está morrendo de fome, e aí você vai querer pôr a mão para pegar um pedacinho, só um pedacinho só para provar, aí alguém vem, tira a mão daí! Tira a mão daí. Jesus diz assim, você vai colocar a oferta sobre o altar. E a sua consciência te lembra. E aquele irmão? E aquela irmã? É a sua consciência fazendo o papel da sua mãe? Ou quando você já está fora de casa, da sua esposa? Quando você vai pôr a mão no prato, que na hora não podia. Não põe a mão aí. Não coloque nada sobre o altar para Deus, enquanto você tem um problema lá atrás com o seu irmão. E é sobre isso que eu vou falar semana que vem. Vamos ficar de pé nesse instante. Fique de pé comigo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Mas eu creio que eu tenha conseguido pelo menos um pouco deixar uma coisa no seu coração, na sua mente, na mente de cada um de nós. Achar que você tem razão para ficar irado contra alguém, eu espero que você tenha tirado isso do seu coração. Se você ou se auto-justificava, se auto-absolvia, ou se você está auto-condenando. Coloque isso diante de Deus e deixa Deus julgar, porque o juízo de Deus é sempre perfeito. E quando Ele aponta o veredito, não é para condenar, é para que nós possamos encontrar a solução. Deus julgou Caim e disse, mas agora, quem vai condenar o seu ato? Se você levar ele adiante. É a sua própria vontade de cometer a ira. Deixe que Deus, coloque diante de Deus. Você está com raiva de alguém? Você está com ira de alguém? Você está com algum problema com alguém? Coloque isso diante de Deus. E não diga assim, Senhor, mas eu tenho razão, não tenho? Não. Senhor, tira isso do meu coração. Tira essa ira do meu coração. Tira isso da minha vida. Porque quem não ama seu irmão, diz a epístola de João, o odeia. E quem o odeia, é assassino. Assassinos espirituais. Matando muitos dentro das igrejas. Quantas igrejas, pessoas matando-se umas às outras. E deixa eu dizer, e às vezes é por coisa tão pequena que a pessoa acha que é tão grande. E mesmo que seja grande a ofensa, maior é o perdão. Mesmo que seja grande a ofensa, maior é Deus. Não permita a ira.
em seu coração. Senhor, te adoramos e te bendizemos nesta manhã, porque tu és Deus digno de honra e de glória. Só a ti nós rendemos todo o louvor e toda a glória. E queremos te pedir nesta hora, Senhor, sim, que quando o sentimento de ira vier ao nosso coração, porque somos humanos, somos feitos de carne, osso, sangue que corre nas veias e que muitas vezes se aquece, se ira, mas que nós não permitamos que a ira ache lugar para morar em nosso coração, que o timos não se torne em orgue, que nós não permitamos que o sol se ponha sobre a nossa ira, como diz a palavra, que nós aprendamos que quem está com o coração irado, não só assassina, como suicida, não só se condena de um certo modo, como já está aprisionado naquele sentimento maléfico, maligno da ira. Livra-nos de, como seus discípulos que somos, de não só entendermos, Senhor, essa palavra que nós pedimos, livra-nos de vivermos da ira no coração. Dá-nos essa compreensão para vivermos. E quando a ira vier, que nós a expulsemos de nossas vidas. Porque maior é o Senhor, e maior e melhor é a comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas para louvar ao Senhor nessa hora.